Yurpichai. Yurpichai é uma saudação em Quechua, dos índios queros do Alto Andes, que significa meu coração voa até o seu coração como a paloma da paz, como a pomba da paz. Yurpichai. Yurpichai, irmão. Yurpichai. Que honra estar aqui contigo, velho. Que delícia. Obrigado. Desfruto também dessa delícia. Gratidão. Obrigado pelo salto de fé. Topar essa viagem junto com a gente. Te presenteio com um cocar de flores. Aí sim. Para que você possa cada vez mais se conectar com a beleza da natureza. Fica aqui com a gente, nos fazendo companhia. Sim. Irmão, que lindo poder estar aqui nesse lugar, assim, para ter essa conversa contigo. Sendo muito sincero, quando a gente se conheceu, minha primeira impressão foi: caramba, meu, esse cara aqui, eu não sei se ele é ET, duende, gnomo, elfo ou tudo misturado. Tudo junto e reunido. E aí, os dias foram passando, a gente foi convivendo e só foi ganhando mais expansão, mais histórias, mais bagagem, mais possibilidades. E eu falo assim, caraca, meu, permacultura, comunidade, construção, jovens, caminhada, e chega nesse ser aqui. Então, como que tu se define, irmão? Rapaz, como me defino agora? Um gnomo. Fui na direção certa. Foi. Um gnomo da natureza, tentando estar sempre o máximo presente e colocando o meu amor em movimento. Para que a gente possa estar cada vez mais nos conhecendo e nos respeitando, me conhecendo e me respeitando. A palavra respeito, para mim, eu gosto de brincar com as palavras, significa me conectar com o meu peito, com o meu coração, e respeitar o outro, me conectar com o peito do outro, com o coração do outro. Então, desse lugar, né, de centramento, desse lugar de alinhar o que tem que ser alinhado, para a gente realizar a nossa missão aqui na Terra da forma mais integral possível, né, da forma e compartilhar isso com nós, com os irmãos, com a comunidade e transbordar isso para a grande família planetária. Eu acredito que nós todos somos uma grande família. Enquanto nós estamos bem, irradiando esse bem, mas ainda há uma gota de sofrimento no coração de alguma pessoa deste planeta, nós vamos estar nessa missão de estar transbordando isso até simplesmente bater nessa portinha, nesse coração, que ali também tem para transbordar amor e inspirar essa pessoa para que ela consiga sentir esse amor em si e compartilhar com este planeta. Você sente que a missão de todo mundo, todo ser humano nessa grande família é transbordar esse amor e só muda a forma de transbordar esse amor, ou você sente que também existem missões individuais? Eu acredito que nós somos seres que escolhemos estar aqui agora, evoluindo e ajudando este planeta a evoluir. Então a gente vai se colocando em situações e campos para ir nos purificando e ajudando este planeta a se purificar, porque ele sonha também, que nem nós um dia sonhamos a se iluminar, este planeta também sonha isso. E ele depende da nossa energia para isso, ele depende da nossa sinceridade, dessa busca para ele evoluir também. Quais são as últimas formas que você encontrou de contribuir com esse processo evolutivo nos últimos anos? Cara, nesses últimos anos, assim, foi a minha cura pessoal com a minha ancestralidade. Eu acredito que nossa família, nosso pai e a nossa mãe são dois portais evolutivos, são os portais da onde a gente veio, de uma certa forma, se envolver de uma forma kármica, para poder lapidar e nessa relação a gente conseguir tá sacando coisas que precisa sacar, perdoar o que precisa perdoar, agradecer o que precisa agradecer, para transbordar esse amor, esse agradecimento em todas as nossas relações.
e eu olhar para ti e ver em ti assim um irmão de evolução, ver em ti um pai, ver em ti um avô, ver em ti um filho, e tentar estar honrando esse ser e entregando isso da forma mais íntegra, para você também se sentir empoderado com essa força de pai, para você também se sentir acolhido com o acolhimento de um filho, ou para você também sentir um olhar de avô que já passou por tudo isso e agora quer mais é cuidar de uma forma liberta da vida. Quais são os principais desafios que você encontrou na hora de colocar isso no dia a dia, assim, de conseguir honrar cada ser que passa pelo nosso caminho como parte dessa grande família? Onde que você encontrou os bloqueios? O maior desafio sempre para mim está dentro, no meu diálogo interno, nos meus pensamentos, e o maior desafio é o julgamento. Quando eu saio do meu estado de neutro, de saber que eu estou aqui numa experiência e tenho que respeitar tudo, e sentir o que eu estou aprendendo nesse agora para eu aumentar o meu campo vibratório, ir para um outro nível, e o que eu tenho que sacar ainda de negações dos meus sistemas e de nãos, que eu tenho de programas no meu subconsciente, para ir limpando isso e aceitar tudo como uma experiência evolutiva. Então, assim, o meu maior desafio é o diálogo interno em relação ao julgamento, de isso é bom, isso é ruim, isso eu mereço ou não mereço. Tá tudo certo, e vamos buscar, assim, evoluir dentro e transportar essa evolução para fora. Quando a gente esquece do nosso papel de testemunha, de observador, né? Isso. E a gente começa a interpretar e colocar os rótulos. Isso. Que bloqueia, irmão. A gente não consegue se conectar mais, né? A partir daí. E o que você viveu para chegar nessa consciência, nas formas como você tem servido várias comunidades por onde você passa? Conta um pouco pra gente da tua origem, conta um pouco dessa caminhada, quais foram os momentos de virada, aqueles insights assim, que falaram assim, tá, agora é hora de, não sei, talvez investir em dobro nesse caminho que eu tô, ou dar uma guinada a 180 graus e mudar tudo. Cara, assim, uma das grandes chaves da minha vida foi a conexão com a natureza, né? Foi quando eu comecei a me relacionar de uma forma mais íntima com o mar, através do surf. Com que idade? Isso daí eu comecei assim a surfar por volta dos 11, 12 anos. Lá no sul? Lá no sul, isso. E comecei a ver que a natureza, ela tem uma força, o qual de quando a gente se sintoniza com ela e como você vai pegar uma onda, você surfa ela no fluxo, você se empodera e você começa a crescer de consciência e respeitar mais uma consciência maior. Por exemplo, o oceano, para mim, é um ser vivo, o mar. E é da onde veio toda a vida, né? Nesse contexto que nós estamos. E no momento que eu sentia que eu ia contra ele, ou que eu entrava de uma forma muito desarmoniosa no mar, ou achava que eu era mais forte do que ele, eu tomava umas guinadas, e já tive umas 2 ou 3 experiências de achar que eu ia morrer mesmo, do tipo, graças, valeu até aqui, entrego, e daí do tipo, uma mãozinha lá me buscava, beleza, conseguiu aí alcançar o teu estado de humildade, aprendeu com isso que tu é só um grãozinho de areia, então volta para a sala de aula. Volta para a sala de aula, isso, volta a aprender. E nesse momento assim que eu me conectei com essas experiências de quase morte, eu comecei a valorizar mais a minha vida, a valorizar mais o meu respeito em relação às forças da natureza e valorizar mais a vida do outro, né? E querer mais estar vivendo com o outro assim de forma plena, de forma verdadeira, de forma vibrante. Então, para mim, assim, uma das primeiras guinadas foi a minha relação com o mar mesmo, com esse grande poder que é o mar, né? Depois disso, eu larguei a história do surf e fui viver uma vida mais tranquila em Garopaba, numa cabaninha, na beira ali da lagoa, perto do mar, ajudando o vizinho a plantar, ajudando a comunidade. Eu ajudava na época. Mas como assim? Você estava numa escola comum? Você estava em que contexto familiar para você ir para Garopaba numa cabana?
O que faz Emiliano chegar numa cabana? O que faz foi assim, eu tinha montado uma loja de produtos integral e medicinas da natureza, isso lá na década de 90, numa praia, no litoral, assim, onde as pessoas queriam mais ir para a praia, fazer festa e tomar cerveja. E eu, na época, já tinha assim, uma visão mais de saúde, de bem-estar, e resolvi, não, vou botar uma loja de produtos integrais. Então peguei um dinheiro que tinha, meu pai me ajudou e nós montamos essa loja. E do lado, meu pai tinha botado uma loja de produtos coloniais, vendia produtos da colônia. Então vendia também alguns alimentos saudáveis, de vegetais e plantações assim orgânicas, mas vendia também queijo, vendia galinha caipira, vendia... Então a gente brincava que ele vendia ali algumas coisas que adoeciam as pessoas e eu do lado tinha uma lojinha de produtos que ajudava as pessoas a curar aquilo ali. E depois disso eu me senti preso durante um tempo a este empreendimento, né? E uma hora eu peguei e falei, cara, eu quero viver uma outra experiência, então eu vou fechar com isso daqui, peguei o que tinha de economia e investi nessa cabaninha lá em Garopaba. E fui para lá viver assim do tipo o mais free possível, o mais livre, o mais conectado dentro assim de uma perspectiva de viver o que eu queria viver. Só que eu comecei a ler um livro que era o livro dos Espíritos, do Allan Kardec, e aquele livro começou a me trazer reflexões do tipo, cara, eu estou muito bem aqui, estou vivendo a vida que eu sempre quis viver, isso com volta de 20 anos, 19 anos, mas vinha uma angústia, sabe, do tipo, eu tenho mais para oferecer para a humanidade. Então, para mim tá tudo bem, mas... Estou aqui num estilo de vida ótimo, conectado com a natureza, acessando minha liberdade, me percebendo parte disso tudo, mas onde que está o serviço, né? Isso, onde está o servir de verdade à humanidade. Então essa ânsia me voltou a reconectar com meus pais. O meu pai morava num sítio nessa época, eu fui pro sítio com ele, passei um tempo lá com ele, mas lá no sítio ele tinha criação de animais e eu já era vegetariano na época. E já estava trilhando um caminho do yoga. E falei, cara, não vou conseguir ficar aqui. Eu voltei para Porto Alegre. Eu estava no pôr do sol, olhando o pôr do sol. E eu gosto de quando o sol ele começa a se pôr. Naquele tempo que ele encostou no horizonte e ele começa a ir, que eu tenho esse tempo de pedir algo para ele me iluminar a vida. E daí quando esse sol estava já se pondo, assim, eu pedindo, cara, qual é o meu caminho? O que eu tenho que fazer, cara? Tava passando duas senhoras, né, de mais idade com um colchãozinho, com um tapetinho de yoga. Eu olhei para elas e perguntei, uau, vocês vão fazer yoga? Delas, sim, nós vamos fazer yoga aqui perto num centro espírita que tem uma professora de yoga que dá aula para nós. Eu falei, eu posso ir junto? Delas, claro, vem junto. Eu cheguei lá, daí tava dentro do centro espírita, tendo aula de yoga, com uma mestra, uma chilena, a Supriya, e nós na hora nos conectamos, assim, pim! E no final dessa aula de yoga ela falou, olha, eu tenho que te mostrar um lugar, eu tenho que te levar para um lugar. Deu, beleza, o que é isso? Ela, olha, é uma ONG que tem um cunho espiritual hinduísta e faz trabalhos sociais. Nossa. E eu, cara, era isso que eu tava procurando. E ela intuiu que você precisava conhecer. E ela intuiu que eu precisava conhecer. E ela me levou na outra semana nesse lugar, era um espaço da Nanda Marga, que era um centro terapêutico, que tinha um laboratório de plantas medicinais, que fazia tinturas, fazia florais, fazia sprays aromatizantes e chás, e oferecia isso de forma gratuita para a comunidade. Daí eu oferecia tratamentos de terapias complementares com massagens, com reiki, com reflexologia. E daí eu comecei a ver que a cura se dava num encontro de verdade, assim, do tipo, yes, estamos juntos e daqui a gente aumenta a nossa energia. Quando a gente se encontra de verdade com outra pessoa, já cria um campo energético onde transcende o ego, onde a gente aumenta o campo e a vontade de viver de verdade. E aí você disse que estava
conseguindo oferecer cura e limpeza Aham, pelas terapias, isso, mas precisava fazer um trabalho de alguma forma que perdurasse mais. isso. E daí eu fui para a linha da educação. Tá. Daí eu vi que era mais fácil eu ajudar as pessoas com que elas tomassem uma consciência de que elas poderiam ter uma vida melhor, mais saudável, mais brilhante e que elas se educassem para isso. Porque não adiantava eu querer tirar a dor do outro. Por mais que eu respeite, considero que a dor do outro é minha também, por isso que eu enxergo, mas eu só posso melhorar em mim. Eu só posso evoluir em mim. Então o que eu poderia oferecer para o outro era possibilidades de aprendizado para que ele fizesse as escolhas certas de obter os resultados positivos, o qual isso ia poder perdurar na qualidade de vida, no estilo de vida dela. Então, através da educação. E eu me dei conta que quanto mais jovens a gente começar a educar, passar isso para as pessoas, mais depois vai ter a perduração. Então, eu entre aspas, parei de tratar os pais e comecei a focar mais no trabalho com os jovens. Daí foi quando eu comecei a trilhar a pedagogia Waldorf, né, da antroposofia, que traz assim uma consciência de que a medicina educa, porque tu tem que educar o ser para ele buscar o seu lugar de voltar para o seu centro, né? Remédio é voltar para o seu centro, e a educação cura. Porque na pedagogia Waldorf, educar é você fazer um ser humano se conectar consigo, buscar um ritmo nessa conexão com o coração, que é um centro, e harmonizar as energias que vêm do cosmos com as potências que vêm da Terra e como transformar isso de uma forma artística e bela para o todo. Aí você encontrou um espaço de serviço. Um espaço de serviço, isso. E daí eu comecei a trabalhar com pedagogia Waldorf conectado com a pedagogia terapêutica, que era crianças com necessidades especiais. Legal. Então tinha muitas crianças que na época a recém estavam rotulando hiperativos e déficits de atenção. Tipo, crianças hiperativas não conseguiam ficar presas em classes de aula. Então eu, como um pedagogo curativo, as crianças ficavam um tempo em sala de aula e no outro tempo que elas não conseguiam, elas iam comigo e iam ter aula no jardim, ia trabalhar com as plantas, iam ter jogos e brincadeiras, que é trabalhar o corpo delas, ia trazer mais equilíbrio, mais força, mais centramento. Então eu comecei a trabalhar com as crianças ditas doentes ou problemáticas, mas na realidade elas não precisavam ficar presas numa sala de aula para aprender, elas podiam aprender assim, na natureza, jogando, brincando, plantando e colhendo. Então foi aí que eu saquei. E nesse lugar tinha crianças assim que tinham deficiências bem fortes também, de não caminhar, de não falar, de não conseguir nem ter motricidades para escrever. Mas na pedagogia Waldorf a gente traz a consciência de que às vezes você está entrando em conexão com o ser e está ajudando ele a dar uns passinhos nessa para que daqui a pouco numa próxima encarnação ele consiga falar, ou numa próxima encarnação ele consiga andar. Mas nessa, tu simplesmente tem que dar os passos que ele consegue dar. Respeitando o processo e o tempo de cada um, né? Isso, respeitando o processo e o tempo de cada um. Quanto tempo você ficou trabalhando com pedagogia Waldorf? Eu fiquei na escola, eu ajudei a montar uma escola, a primeira escola Waldorf do sul de Porto Alegre, do sul do Brasil, lá. Foram 7 anos de escola. Nossa, um setênio. Em setênio, justo em setênio. Né? E daí cada ano a escola ia crescendo e ia precisando de um professor. Eu iniciei como professor de jogos, depois fui para professor terapêutico e depois fui para a marcenaria da escola. Daí comecei a trabalhar com a madeira, onde as crianças na pedagogia Waldorf começam primeiro fazendo brinquedos de madeira e que caibam na palma da mão. Depois começam a fazer utensílios de cozinhas, colheres de madeira, faquinhas de madeira. Depois faz gamelas. Depois começo a fazer projetos de bancos, cadeiras e armários. Incrível. Incrível. Cara, eu não tinha a mínima noção que você tinha sido professor de marcenaria Waldorf. E como que isso depois foi evoluindo, cara? Porque as referências que eu tinha de você
era de bioconstrução, permacultura, e claro que está tudo conectado, mas o que fez você, nesse caminho de professor, trilhar novos rumos? Qual foi o ponto de virada? Foi assim, foi quando eu vi que eu estava numa escola com um grupo de professores que estavam querendo dar o seu melhor e ensinar outros seres que eram as crianças, mas que recebia algo muito pronto, recebia um currículo. Para mim faltava contextualizar com a nossa cultura, com nossos aprendizados que já estavam vibrando ali. E vi que no grupo pedagógico tinha muito ego e disputa também. Como uma universidade, que às vezes os caras estão lá e estão disputando um doutorado, alguma coisa assim. Eu falei, cara, minha alma está ansiando por alguma coisa a mais. E daí eu comecei a me conectar com Ecovilas. E falei, cara, eu vou dar uma jornada, um rolê, passando por várias ecovilas e aprendendo, me dispondo. Eu chegava nas ecovilas e falava, no que eu posso ajudar? Normalmente os caras falavam, olha, aqui nós sempre precisamos de ajuda para plantar e para construir. Então, horas eu estava ajudando nas plantações e horas eu estava ajudando nas construções. Daí eu fui passando por vários lugares e aprendendo várias técnicas, até chegar num lugar e o cara falar, olha, nós estamos montando uma equipe de bioconstrução. Você quer participar? Eu falei, quero. Daí eu comecei a ter assim, mais instruções mesmo, técnicas e profissionais de bioconstrução, né? E comecei a ver que a bioconstrução era algo vivo, né? Então, se você faz algo usando elementos vivos e com uma boa onda, tu está impregnando nessa casa que tu está construindo vida. E hoje em dia, a maioria das pessoas moram numa casa morta, numa casa que ela vem de um sistema ou qual é um sistema que vibra medo, escassez, controle, e usa elementos construtivos que são radioativos. Por exemplo, o cimento ele tem uma radiação que tira a vitalidade das pessoas. Então tu imagina que uma casa seria uma coisa para a pessoa vir se aconchegar e se vitalizar. Para os índios, uma casa, uma oca, é o útero. Então todas as noites eles vão para o útero, porque é lugar mais protegido, lugar mais revigorante, mais nutritivo, cara, do que está no útero. Então eu comecei a me dar conta que casas tinham que ser úteros, um lugar que nos acolhesse e nos vitalizasse. Então nós começamos cada vez a usar mais elementos mais vibrantes, mais vivos, e começamos a nós fazer trabalhos com que a gente ficasse vibrante para botar a energia que nós estava construindo naquela casa, porque basicamente a gente usava barro. E barro, bem dizer, é argila, areia, que é sílica, que é o que nós estamos rodeados aqui, e sílico é cristal. Então o que o cristal faz? Ele recebe energia, informação, e libera energia e informação. Então, se nós estivéssemos botando essa intenção naquela construção, as pessoas que iam morar nessa casa iam se sentir muito mais revigorada, muito mais vitalizada. Então, por isso, né, a bioconstrução é a construção viva, a construção vibrante, né? E daí eu fui morar na Argentina, em Córdoba, São Marcos Sierra, onde tem várias comunidades de bioconstrução, e lá eu ajudei na construção de uma escola toda bioconstruída, que a gente... Foi juntando tudo. Fomos juntando tudo. E daí lá nós começamos a trabalhar com geometria sagrada, já fazer as construções dentro do design de geometria sagrada, para fazer com que as próprias casas fosse um receptor mais harmônico dessa energia universal e transmitisse essa energia estrelar para as pessoas. E depois eu vim para o Brasil, daí passei em outras ecovilas, né? Daí esse grupo me chamou para uma construção de um templo de meditação em Curitiba. E daí lá a Julie, que entrevistou ontem, me mandou uma mensagem, pô, tô morando aqui numa comunidade e vi aí os teus trabalhos, nós estamos montando uma escola que se chama Escola da Natureza, e é um projeto que eu acho que tem tudo a ver com você, não quer vir trabalhar com nós? Eu falei, beleza, posso, como é que é aí o trabalho? Eles te contratam como permacultor, tu tem um salário X por mês. Daí eu peguei, poxa, mas isso daí tá muito pouco, porque eu tô ganhando agora. Daí ela pegou e falou assim, olha, eu não tô te fazendo uma proposta de emprego, eu tô te fazendo um chamado. Apelou pro coração.
Eu falei, que porra é essa de chamado, né? Daí eu peguei e falei, olha, tem mais uns 2, 3 meses de obra aqui, eu vou ter esse tempo para assimilar que papo é esse de chamado. Conforme eu ia chegando próximo do final da obra, aquilo lá começou a me mexer. Eu comecei a estudar o que era Piracanga, o que era a comunidade, qual era o chamado. Daí, antes de terminar a obra, eu já estava com o recurso que tinha ganhado da obra. Assim, eu falei, beleza, agora eu tenho uma gordura para ver o que é esse chamado aí. Daí eu mandei uma mensagem para a Julie, Julie, tô indo aí. Bora botar o pé na água e ver como é que tá, né? Isso, bora botar o pé na água. Só que quando eu botei o pé na água, essa água me puxou, velho. Mergulhou inteiro. Mergulhei inteiro. Eu fui para Piracanga, eu comecei a trabalhar com a Escola da Natureza. E daí lá eu conheci o Raji, que na época ele estava fazendo, ele já tinha se desconectado de Piracanga e estava fazendo um trabalho à parte, construindo um centro de retiros e meditação no meio da mata, da forma muito mais bioconstruída possível, usando materiais reciclados. E eu cheguei pro Raji e falei, Raji, cara, eu quero trabalhar com vocês aqui. Eu recebi o chamado para Piracanga, vim de coração, mas meu coração se conectou com você e esse serviço que você está fazendo aqui de construir um centro de retiros no meio da mata. E ele falou, não, meu, trabalha para Piracanga, eles que te chamaram, não sei o quê. Meu ego já começou, putz, qual é que é, né? Foi rejeitado? Fui rejeitado, minha ferida do rejeitado. Eu tenho algo para curar muito forte de rejeição, porque eu sou filho adotado, só fui saber um tempo depois que eu era adotado, então eu tenho um imprint biológico. A minha mãe que me pariu não podia ficar comigo. Só que as minhas células não entendem, só entende que com 5 dias de idade o meu ser foi separado daquele ser que me trouxe nessa encarnação a esse mundo, né? Então eu trabalhei minha rejeição, daí um dia eu cheguei lá onde eles estavam construindo, né? E eles estavam já construindo um telhado de uma cozinha comunitária e a galera estava meio que passando uns apuros. Daí eu cheguei sem perguntar, já peguei o martelo, já comecei a pregar, já comecei a botar para cima a história. E o Raji pegou e falou, tá, beleza, eu vi que tu tá com vontade de trabalhar com nós aqui. Então bora. Porque para mim, o cara ali, ele tinha uma visão espiritual muito boa, estava trazendo muita consciência, assim, muita coisa que batia comigo, na verdade, e ao mesmo tempo com muita simplicidade, com muita beleza, sabe, com muita conexão com a natureza. E daí eu peguei e perguntei, beleza, eu quero ajudar, o que tu precisa? Ele falou, cara, nós temos 1 mês e pouco para montar um centro de retiros para receber 33 pessoas para passar 10 dias em silêncio, fazendo trabalhos diários de plantio. Nós passávamos o primeiro turno da manhã depois das práticas iniciais de meditação e yoga, e de jejum a gente trabalhava o conceito de permacultura, agricultura sintrópica e agrofloresta. Nós começamos a plantar o combo, né? Isso, um combo assim de conexão com a natureza. E na tarde a gente tinha daí trabalhos de autodesenvolvimento, de trabalhar perguntas. Lá e vem depois as perguntas geradoras para dentro de si e fazer arte. E nós tínhamos esse tempo para fazer arte. Mas espera aí, eu quero entender uma coisa sobre ecovila e comunidade, irmão. Você passou por várias experiências desse tipo. Eu queria te perguntar luzes e sombras, assim, porque eu conheço muita gente que no momento que fala ecovila, a pessoa fecha a cara um pouco com preconceito, assim, e vê com, muitas vezes, o preconceito é uma ignorância, né, daquela realidade e algum julgamento cristalizado por 1 ou 2 referências muito limitadas, às vezes, a experiência de 1 ou 2 pessoas, né? Então eu queria perguntar para você, depois de tanta diversidade, né, de experiência, luzes e sombras de ecovilas e comunidades intencionais. Cara, para mim é muito simples, né? Tudo parte assim de o quanto aquele ser, né, o quanto as pessoas da ecovila, da comunidade intencional, consegue transcender o seu ego. Sempre se resume a isso. Isso, sempre se resume a isso, né? O quanto elas realmente estão a fim de evoluir de forma intencional consigo e transbordar isso para as relações. Então, para mim, assim, ao decorrer, antes de me colocar numa ecovila ou num campo, saber se tem acordos claros de convivência, saber quais são os valores que vibram ali, né? Para mim, assim, as ecovilas, as comunidades intencionais,
É simplesmente uma caixinha de joias, aonde se coloca dentro um monte de pedrinhas brutas, que nem essas que a gente acha aqui, e aí a covila e começa a se movimentar e essas pedrinhas começam a se atritar. E quanto mais denso é o ego, ou quanto mais fortes são as coraças, mais pontudas são as pedras, e elas vão se atritando e vão brigando. E tem umas que já começam a se lapidar e ficar mais redonda, então não precisam mais se atritar, já começam a se fazer carinho, e daqui a pouco umas já começam a se polir e liberar um brilho ao qual as coisas fluem de uma forma muito, muito verdadeira, muito luminosa, porque ela já encontrou o seu brilho dentro de si e consegue honrar esse brilho no outro, cara. Né? E saber, beleza, aqui eu tenho ainda o meu ego, mas eu tomo este ego quanto uma potência, daí eu sento nele, porque o ego é um cavalo. E esse é o problema, muitas vezes as pessoas deixam ser levado por esse cavalo e não tomam o controle, que é o cavaleiro, que é o pensamento alinhado com o teu sentimento e realizando no mundo através das mãos que estão em conexão com o coração. Não tem problema nenhum ter ego, né? Todos temos. Isso. A questão é entender o alinhamento com ele, né? Isso, alinhamento. E a consciência para que ele seja ferramenta e não limitador, né? Isso, botar ele a servir. E daí servir, quando você começa a servir cada vez com a energia mais amplificada e vamos se dizer assim, um pouco mais acessionada, até o terceiro chakra a gente serve ao ego muito só satisfazendo os nossos desejos, só satisfazendo o nosso poder pessoal. No momento que a gente respira fundo, abre um pouco o coração, a gente começa a botar o ego a servir com amor à humanidade. E no momento que a gente eleva um pouco mais essa energia, a gente começa a botar o ego a mudar a forma que a gente se comunica com nós, se comunica com o outro, comunica para o universo. E no momento que a gente traz essa energia um pouco mais acima, a gente já começa a se conectar com campos mais espirituais, onde a gente recebe intuições e informações para estar usando essa potência energética de uma forma harmônica e construtiva. E daí a gente põe a energia, ao meu ponto de ver, para o lugar certo, que é para construir o que a gente quer construir e realizar de um novo mundo, né? Sensacional. Antes da gente entrar em Novo Mundo, que é um assunto que me dá um tesão de conversar contigo, absurdo, uma coisa que eu percebo no meu processo de aprofundar a dinâmica com o meu ego é um padrão de ir percebendo uma série de auto-enganos que o meu ego, seja de personalidade, seja ego espiritual, seja ego intelectual, ele cria quase que uma narrativa sobre quem eu sou, o que eu vim fazer, e eu começo a me tornar quase que prisioneiro dessa narrativa que no começo dela ela era a solução, né? E aí eu vou percebendo que eu preciso ir descamando nível atrás de nível para ir dissolvendo o que é ilusão e lembrando de quem eu sou. Minha pergunta para você é: se ressoa para você esse processo, qual foi o último processo de auto-engano? Qual foi a última camada de narrativa pela qual você estava se encolhendo sem perceber e aí virou a chave? Caracas, pra mim assim... Estamos aqui pra brincar, né? E tu brinca nas profundezas, né? Cara, pra mim essa última narrativa de auto-engano vem de o quanto eu busco fora. Buscar fora. Porque por mais que eu acredito que nós devemos servir à humanidade e servir ao outro, cada vez eu vejo que essa busca ela é muito interna. E quanto mais sincero eu sou com essa busca interna, mais eu transbordo, mais isso sai pelos meus poros de uma forma natural, de uma forma leve, de uma forma descontraída. Então é essa busca interior mesmo, sabe? De quanto eu tenho que estar me empoderando e vibrando no que eu acredito que é bem, e isso daí normalmente a sincronicidade me traz para estar realizando. Tipo, estar aqui agora com vocês é muito disso, cara. Total. Qual que são os mundos possíveis? Quais são os novos tabuleiros onde você quer brincar
e quando você precisa se conectar com o significado de futuro, é isso que faz bater o coração forte. Para mim, assim, o tabuleiro, ele já está. Os players também. Para mim, o que falta é uma conectividade mais sincera de criar núcleos onde possa contrair energias e experiências evolutivas de designs de culturas regenerativo, ampliar isso para comunidades intencionais, ampliar isso para cidades onde tudo está interligado e aonde a gente possa estar viajando pelo planeta e transbordando essa construção. Então começa pelo núcleo. Começa pelo núcleo. O que é esse núcleo? É o próprio coração. Tá. Esse núcleo é o próximo, se sentir assim, um bálsamo no próprio coração, sabe? Sentir que aqui tem algo muito bom que eu encontrei e eu posso transbordar isso de uma forma silenciosa, né? De atitudes. E daí o universo vai te trazendo sincronicidades para te botar à prova e para te fortalecendo, para ver se é isso mesmo que você quer, e daí você vai dando essa certeza para o universo, e isso daí ele vai galgando no que tem que ser feito. Qual é o mundo possível, óbvio, na experiência do Emiliano, que você sente que o resto do mundo ainda talvez nem enxergou? Cara, um mundo possível. Óbvio, eu não sei, mas possível. É tão possível para você, é tão real, que é óbvio. Tá. Para mim é quando nós tivermos uma grande consciência crítica de pessoas que vão se conectar, de saber, cara, eu vim para esse mundo para estar muito bem. E eu vim para esse mundo para usar todas as ferramentas que eu tenho, todos os recursos, todas as tecnologias para transformar o bem para todos os seres humanos, refletir o bem para a Terra, para ela poder evoluir também. Então, para mim é essa grande comunhão de uma benevolência, assim, de uma ananda, né, de uma bem-aventurança, onde a gente se coloca nesse lugar de, cara, se eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor, e esse melhor vai gerar um outro melhor, que vai gerar um outro melhor, e assim a gente vai melhorando. Transbordando amor. Transbordando amor. Mais alguma coisa que você gostaria de transbordar, seja para um jovem que está assistindo, para um pai, para uma mãe, para um professor, para um presidente de grande empresa? Sim. Cara, eu gostaria de transbordar para um jovem, para um pai, para um amor, para uma mãe, né? E para um empresário, cara. Cuide de suas relações. Relações. Cuida. Nós estamos na universidade das relações. O grande diploma nós já temos, que é a vida. Então cuida dessa relação contigo, honra a relação com seus ancestrais, com seus pais. Aonde tem atrito, busca que ali é o conteúdo de matemática ou de química que a gente não gostava, mas tem que aprender. É o chamado, né? É a convocação, né? É a convocação, porque no momento que a gente dissolve aquela ignorância, a gente está dissolvendo a ignorância de toda a nossa ancestralidade e está dissolvendo uma ignorância e fazendo uma escolha consciente de não perpetuar e reproduzir a ignorância. Então que acabe, que todo o mal que veio das minhas gerações passadas, que acabe em mim, no meu suspiro de que me perdoe, né? Eu agradeço por isso e eu amo tudo isso para cada vez amar ainda mais. Bora amar então, irmão. Amar! Te agradeço demais, Graças, irmão. Graças, Tamo junto. Sim. Bora nessa construção. Já é.